Muito bem, pessoal, retornando então para a segunda parte desta segunda aula, e vamos continuar falando sobre os títulos cristológicos. Um outro título que nós devemos destacar aqui é a palavra Senhor. Veja aí, a palavra Senhor, no grego é a palavra Kyrios. Aí está transliterado por Curios, mas a pronúncia correta é Kyrios, tá bem? Então, vão acostumando com isso. Então, o que significa isso, tá? Senhor é o segundo título mais usado, com relação a Jesus, tá? Então, veja, nós temos Christos, ou Christos, que é o primeiro título mais usado, e o segundo é Senhor. Jesus é Senhor, tá? Então, existe um único Senhor, que é Jesus. No Antigo Testamento, lemos que o nome de Deus é Iavé, tá bem? Isso é o nome de Deus no Antigo Testamento. Então, da mesma forma que Jesus só tem um nome, e esse nome é Jesus, Deus, o Pai, só tem um nome, e esse nome é Iavé. Muito bem. Então, Iavé, ele é o grande, o eu sou, o Deus do pacto de Israel. Você encontra isso em Êxodo capítulo 3, de 10 a 15. Muito bem. Continuando, então, nós vamos ver que na Septuaginta, o que é a Septuaginta? É a versão grega do Antigo Testamento. Então, o que acontece? Alexandre o Grande, ele pediu para que o Antigo Testamento fosse traduzido do hebraico para o grego. Então, um grupo de eruditos judeus que conheciam o grego traduziram o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica do Antigo Testamento, traduziram do hebraico para o grego. Aí saiu uma tradução chamada de Septuaginta. Tudo bem? Então, a versão grega do Antigo Testamento, nessa versão, a palavra Kyrios é usada para traduzir tanto Iavé. O Iavé aí é o tetragrama sagrado, o tetragrama, por quê? Porque são 4 letras no hebraico, que nós vamos ver aqui, tá? Então, é o tetragrama sagrado quanto Adonai. Adonai significa meu Senhor. Com isso, o Novo Testamento atribui divindade ao nome de Jesus. Então, vejam agora aqui, nesta representação do nome de Yahvé em hebraico. Veja, dê uma olhada nessa setinha branca aí. Essa seta branca em cima do nome, na verdade, ela não faz parte do nome. Eu que coloquei apenas para vocês entenderem que o hebraico você lê da direita para a esquerda, tá bem? Então, essa primeira letrinha aí que eu circulei também em branco, tá? Essa primeira letrinha que parece como se fosse uma vírgulazinha, não é? Um apóstrofo, não é? Essa primeira letrinha aí no hebraico é a letra Yud. Então, lá embaixo da letra, em hebraico, você vai ter a palavra Yud, que é essa letra. Depois, você tem ali uma outra letrinha que parece um banquinho, né? Você tem um tracinho em cima e emenda, e depois tem um tracinho que não encosta lá no banquinho, tá bem? Essa letra é a letra Rei, com H, H-E-I. Depois você tem uma outra letrinha aí, olha só. Então você começa, por exemplo, como se fosse fazer uma vírgulazinha, e depois você desce mais, como se fosse um cabo, né? Ou como chama, aquela ferramenta que o pastor usa, né? Para trazer a sua ovelha. Então, é o VAV, tá aí, V, VAV, tá? Ok, o cajado, né? A ideia do cajado.
Depois você tem novamente o banquinho lá, não é? Veja lá, o assentozinho, depois uma, um pilarzinho, depois um outro que não chega no assento, que é mais um rei. Então, nós temos 4 letras aí no hebraico que formam o tetragrama sagrado. Então, esse tetragrama sagrado, se você transliterar para o português, aí embaixo você vai ter o, o Y. Agora vamos ler como nós lemos, tá? Da esquerda para a direita. Então, embaixo nós temos o Y, o H, o W e o H. Então, esse Yud aí, seria transliterado por Y na língua portuguesa. O rei por H, o Vav por W e o outro rei também por H. Então, como que ficaria a pronúncia desse nome em português? Ficaria Iavé. Essa seria a pronúncia mais provável. Mas nós não sabemos a exata pronúncia do tetragrama sagrado, porque nem os judeus eles pronunciam esse nome. Por questão de reverência, e principalmente com respeito a, aos 10 mandamentos, quando diz lá, não usarás o nome do teu Deus em vão, você encontra isso em Êxodo, capítulo 20, tá bem? Não usarás o nome do teu Deus em vão, é um dos mandamentos. O judeu não pronuncia o nome de Deus, então nós não sabemos qual é a pronúncia. É Yahvé, é Yehowa, é Jeová. Jeová é a menos provável, porque veja, o Iode, ele não é transliterado por J. Por isso, Javé ou Jeová não seria uma pronúncia mais adequada. Então, a mais provável seria realmente Iavé. E veja agora, então, o nome novamente, agora sem as minhas marcações. Então, novamente, você tem o Yud, na verdade, o rei, o Vav e o rei. Então, na leitura ficaria Iavé. Essa é a melhor pronúncia do tetragrama sagrado. Muito bem. Então, continuando aí dentro dos títulos cristológicos, ainda falando de Jesus, ou melhor, de Senhor. Então, veja, no Novo Testamento, Jesus é Iavé. Isso conforme Romanos, capítulo 10, 13. Você pode comparar com Joel 2:32, 1 de Pedro 3, 14 e 15. Pode comparar com Isaías 8, 12 e 13, Hebreus 1, 10 a 12. Você pode comparar também com o Salmo 102, 25 e 27. Tá bem? Para quem gosta de anotar, pode anotar, mas você vai ter esse material sempre disponível na plataforma. Então, além do vídeo, você tem também o PDF com esses slides lá na plataforma. Muito bem. Ainda falando da palavra Senhor. Veja, quanto a Adonai. Mas antes, deixa eu só voltar aqui, pessoal, a questão desse nome. Então, como o judeu ele não pronuncia o tetragrama sagrado, então, quando um judeu está lendo a Bíblia em hebraico, logicamente, e aparece o tetragrama sagrado. Quando aparece essa palavra, eles substituem essa palavra ou por Adonai ou por Hashem. Veja só, Adonai é meu Senhor, tá? Então, quando está no texto hebraico o tetragrama sagrado, eles estão lendo quando aparece a palavra, eles não pronunciam. Eles usam a palavra Adonai, geralmente, ou a palavra Hashem. Nas músicas aparecem as duas formas, né? Músicas em hebraico, você vai ver que algumas músicas eles pronunciam Adonai, em outras pronunciam Hashem, mas eles não pronunciam Yahvé. Então, veja, quanto a Adonai, você vai encontrar isso em Mateus 22, 43 e 45, Hebreus 11, 1, 13, 5, 6. Compare com o Salmo 110, de 1 a 4. Nós não vamos fazer essa comparação, mas aí está essa informação
para vocês. Portanto, o título Kyrios, que é Senhor, fala da natureza divina de Cristo. Então, quando nós fazemos então um estudo mais profundo, nós vamos ver que esta relação da palavra Kyrios no Novo Testamento com Adonai no Antigo Testamento refere-se a Senhor. Então, o Novo Testamento está desta forma tratando da natureza divina de Cristo. Ele é a divindade ontológica, ou seja, o seu ser é um ser divino. A pessoa de Jesus é 100% divina, tá? Nós vamos estudar também aqui um pouquinho mais. Já falamos na disciplina de teontologia, mas vamos falar um pouquinho aqui também a respeito da união hipostática de Cristo, ou seja, sobre a dupla natureza de Jesus, ou seja, Jesus é 100% homem, porém ele é 100% Deus. Numa única pessoa, nós temos dupla natureza. Então, Cristo, o Senhor, ou seja, Kyrios, você encontra isso em Lucas 2:11. Ok, pessoal, então, a questão da palavra Adonai, ela é muito forte lá no Antigo Testamento, porque os judeus, como eu disse, eles pronunciam Adonai e não pronunciam a palavra Yahvé. E aqui nós temos uma relação no Novo Testamento com a palavra Kyrios, que é Senhor. Então, Jesus aqui é tratado como o Senhor, como se fosse o meu Senhor, como o Adonai no Novo Testamento, deixando claro, então, a questão da natureza divina de Jesus. E eu sou é uma expressão que nós encontramos no Antigo Testamento, quando Deus se revela para Moisés, ele vai se revelar como o eu sou, ou seja, aquele que existe, tá bem? E Jesus também utiliza essa expressão no Novo Testamento. Então, quando Jesus utiliza essa expressão no Novo Testamento, ele também está declarando que ele é Deus. Veja só, no Evangelho de João, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Em 6:35 ele fala isso. Ele fala: Eu sou a luz do mundo. Em 8:12. Eu sou a porta das ovelhas. Em 10:7. Eu sou o bom pastor, a ressurreição e a vida. Então, ele deixa claro também que ele tem uma forte relação com o Pai, e essa relação é uma relação de divindade. E Jesus agora como filho do homem. Então, também Jesus pode ser tratado, pode ser usado como esse título, Filho do Homem. Esse é o terceiro mais usado dos títulos de Jesus. Então, nós temos a questão de Christos, que é o primeiro, Kyrios, Senhor, que é o segundo, e agora nós temos Jesus como sendo Filho do Homem, o terceiro mais usado. É o seu meio favorito de autodesignação. Então, Jesus mesmo, ele se diz, ele trata a si mesmo como sendo filho do homem. Então, ele vai ser o filho do homem. Isso ocorre cerca de 84 vezes no Novo Testamento, 82 vezes, ou melhor, 82 nos 4 evangelhos. 69 nos sinópticos e 13 em João. O que são evangelhos sinópticos? Evangelhos sinópticos são os 3 evangelhos, considerando Marcos, Mateus e Lucas. João não entra nos sinóticos. Por que que Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos? Porque existem passagens paralelas entre os 3 evangelhos que são muito parecidas. Então, a ideia é que quando você vai estudar, por exemplo, vamos pegar o sermão escatológico de Jesus, que você encontra em Marcos 13, em Lucas 21 e em Mateus 24. Quando você vai estudar esse sermão escatológico, o correto é você pegar, então, comparando os 3 evangelhos, colocando um ao lado do outro, lendo os 3 evangelhos, porque um complementa o outro. Então, são evangelhos sinóticos. Muito bem, encaminhando então para o final aqui, ainda com relação ao Filho do Homem,
Jesus não somente é filho de Deus, é também o filho do homem. Assim, filho de Deus fala da natureza divina, olha só, de Jesus. E filho do homem fala da sua natureza humana. Então, ficando claro, no Novo Testamento, a divindade de Jesus, e isso é claro em toda a questão da história da igreja. Isso foi sendo estudado e nós, as igrejas evangélicas sérias, consideram, então, Jesus como sendo Deus. Então, Jesus é a única pessoa que tem, então, a dupla natureza, 100% divino e 100% humano.